Então, quem pode orar? Wellington? Boa noite, irmãos. Oremos então. Amado Deus, Todo-Poderoso, Onipotente, Tu és o máximo, Senhor. Muito obrigado por estar aqui, reunidos com todos os irmãos, prontos para te servir, prontos para te louvar, prontos para estudar a Tua palavra, Senhor. Ilumina nossos corações, nossas mentes, abre nosso entendimento, Senhor, para poder entender a Tua palavra e praticar a Tua palavra, Senhor, para chegar a nosso objetivo, que é a salvação, Senhor, e estar junto a Ti, Senhor, para servir-te. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, há várias semanas nós estamos estudando sobre esse tema, o curso do mundo espiritual, um esboço preparado por mim muitos anos atrás. Estamos vários meses estudando essas lições e sabemos que Jesus veio ao mundo, que um dia Jesus voltará, nos levará para cada um para seu destino final. Então, hoje é dia 22 de novembro de 2021 e será nossa última aula dessa turma de segunda-feira desse ano. Mas se Cristo não voltar antes, em janeiro do ano que vem, nós vamos retornar ao esboço. Então, como... em janeiro, no final de janeiro. Depois eu falo o dia. Então, como hoje a gente iria iniciar um esboço novo, e sempre levamos várias aulas para terminar um esboço, achei melhor não iniciar sem poder concluir. Então, o que eu coloquei para o grupo é que hoje todos estão convidados para participar, ninguém é obrigado a participar, mas você pode citar hoje uma passagem que você achou mais importante, ou tocou no seu coração, ou um tema, ou algo, uma parte de um esboço que para você, né, foi a parte marcante da aula, ou que você quer compartilhar com os irmãos, ou compartilhar com outra pessoa. Então, eu já escolhi alguma coisa, até coloquei lá no grupo qual passagem que eu escolhi, mas eu vou ficar por último. Então, vai levantando os dedos e vai falando. Sim, Laodiceia vai ser a primeira a iniciar hoje. Depois a Sônia, a segunda. Boa noite, irmãos. Quero também agradecer, né, a todos os irmãos, ao Léo, que nos conduziu, foi um período longo, né? Mas, assim, uma das passagens que eu queria falar nesse dia de hoje, nessa noite, está em Gênesis 1:2, e falando sobre o início, justamente, do que a gente começou a estudar. Que aqui eu vou falar um pouquinho só do início do esboço para a gente ler o versículo. Aliás, aqui já é o 3, né? Que é justamente sobre o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus. Na verdade, assim, tudo sobre Deus é infinitamente... A gente acho que cada vez que a gente vai estudando, a gente vai conhecendo e vai querendo conhecer cada vez mais sobre Deus, sobre Jesus, e tem sido muito bom, muito edificante para nossas vidas essas aulas. Então, aqui eu vou ler só o início aqui de Deus, o Espírito Santo, que foi a aula 3, que aqui fala sobre pneumatologia, do grego pneuma, que é sopro ou espírito, que é o estudo do Espírito Santo. A primeira folha da Bíblia revela a participação do Espírito Santo na criação do mundo. Gênesis 1:2, que é o que nós vamos ler. Na última folha da Bíblia,
É o Espírito que nos convida para receber de graça a água da vida. E está lá em Apocalipse 22:17. A Bíblia inteira está repleta de informações sobre o Espírito Santo e o seu trabalho. Esse estudo destacará o ser do Espírito Santo e, abreviadamente, o trabalho dele. Então, nós estudamos muitas coisas, né, sobre Deus e o Espírito Santo. Eu acho que, assim, dentre tudo que nós estudamos, todos são pontos importantes, mas o Espírito Santo eu acho que é algo que a gente tem mais dúvida, né? Eu acho que de uma forma geral nós sempre ficamos com aquela dúvida e foi bem esclarecido durante o estudo. Então vamos ler Gênesis 1. Eu vou ler aqui do 1 e o 2. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu fico imaginando o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Que coisa linda, assim. A minha imaginação, ela flutua sobre isso, e eu fico bem feliz, né? E grata a Deus por tudo que ele tem feito, por esse estudo tão bom. E é isso. Amém. Obrigada. Obrigado, Laodiceia. Sônia, por favor. Boa noite, irmãos. Bom, eu quero agradecer a todos, né, por esse privilégio de participar com todos vocês nesse estudo, porque para mim foi muito gratificante, né? E eu separei aqui só uns temas, e depois eu vou ler a passagem que eu separei aqui, mas o que me chamou mais atenção dos estudos, né? Que foi o trabalho do Espírito Santo. Os anjos foram criados antes da criação do mundo, isso me chamou muita atenção. O número de anjos que são incalculáveis, que existem anjos querubins e serafins. Isso foi, para mim, foi surpreendente, que para mim querubins não era, né, não era anjo. Deixa eu ver aqui. E que nós julgaremos os anjos. Isso aí foi mais impactante para mim, saber que nós, sendo salvos, né, com Jesus, nós vamos julgar os anjos. Isso para mim me saltou os olhos, e eu separei essa passagem de 1 Coríntios 6:3, que diz assim: não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer, então, dos desentendimentos corriqueiros desta vida. Então, essa é a passagem que eu separei, porque para mim foi surpreendente a gente julgar os anjos, porque se os anjos foram criados muito antes, né, da criação do mundo, nós fomos criados bem depois, né? Agora a gente ter, né, essa responsabilidade de julgar os anjos, para mim foi, sabe, impactante mesmo. Então foi o que mais me chamou a atenção nos nossos estudos. E é isso. Muito obrigado, Sônia. Realmente é algo para a gente parar e pensar, né? Até como nós somos, vamos dizer, exaltados ou valorizados, mas sempre quando a pessoa é valorizada também recebe uma responsabilidade, né? Alves, pode ser o próximo. Tem uma parte que está lá em Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e da junta e medula,
para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele da quem temos de tratar. Aí nós falamos aqui depois, nós tivemos aqui Jesus, o grande sumo sacerdote, que diz aqui em 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, o que nós devemos estar sempre agradecendo a Deus, essa palavra que penetra no nosso coração, temos que guardar, porque ela é firme e eficaz. O Pedro para discernir as intenções do coração. Nenhuma criatura nesse mundo está encoberta diante da palavra dele. Então, por isso, nós temos que agradecer sempre por essa palavra, esse estudo maravilhoso que nós tivemos esse tempo todo, esse ano todo. É muito gratificante, porque Deus tem abençoado o céu do Senhor, né, para que possamos estar toda segunda-feira reunidos, mesmo com toda a dificuldade de trabalho, horário, mas Deus tem provido com a palavra dele sobre os nossos corações. E por isso eu agradeço a cada um, irmão, pelas orações, pela palavra que cada um tem em torno dessa união que nós temos de aprender e agradecer a Deus por todas as coisas que tem feito em nossa vida. É por isso que nós estamos juntos, mesmo tendo aí passado pelo problema da pandemia, mas foi gratificante porque o Senhor nos uniu cada vez mais. Obrigado, Léo, por tudo, a Cone, a todos os irmãos aí esse ano. E obrigado, Senhor, pela nossa vida. Aqui nos ajudou o Senhor. E por isso somos alegres, porque somos unidos. Amém? Amém, Alves. Obrigado. Maria Helena? Boa noite, irmãos. Boa noite a todos, né? Eu também quero agradecer, primeiramente, a Deus, né? Segundo o Léo, que com muito carinho transmitiu esses estudos para a gente, né? E agradecer também por cada irmão, né, que participaram. Cada dúvida, né, ajuda o outro que está naquela dúvida, que às vezes a gente fica assim, sem querer perguntar, fica naquela dúvida. O bom é que aqui, né, sempre o Léo fala, fale, pergunte, a aula é nossa. Então, eu quero agradecer, né, porque realmente essas aulas foi muito importante para todos nós, né? Todo o estudo, toda a palavra foi bem marcante, né? Mas o que também me chamou a atenção foi as últimas aulas, né? Como a Sônia falou aí, né, dos anjos, a Lau, né, do Espírito Santo. E o que também me fez parar para pensar e a gente também fazer uma reflexão assim da minha vida, né? Eu parei, foi Apocalipse 20, do 11 ao 15, né? Que diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, aqui a gente vê, né, que todos comparecerão diante do trono do Senhor, né? Então, assim, me fez parar, pensar, porque todos vão ser julgados de acordo com o que a gente tem feito, né? A gente vai ser julgado de acordo com as nossas atitudes, com as obras. Então, esse estudo me fez eu parar, me fez eu analisar, fazer uma autoanálise da minha vida, sabe? Para ver realmente como eu tenho me comportado diante daquilo que Deus espera, né? Que a gente venha ser, venha fazer. Então, essa passagem me deixou um pouco assim pensativa, né? Me fez
fazer uma reflexão realmente de como eu tenho me comportado, né? E o que eu tenho realmente feito na obra do Senhor. Então, eu agradeço a todos vocês, né? E até o próximo estudo, se Deus quiser. Obrigada. Esse curso não terminou, né? Temos, acho que faltam mais 3 aulas, 3 esboços, né? Várias aulas para concluir essa série. Obrigado, Maria Helena. Realmente é uma passagem que fala sobre o dia final. O próximo, hoje? Sim, Daisy. Eu vou ler um versículo. A minha alma. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Assim, Posso falar, Daisy? Tiago 1, 27? Desculpa. Tá bom. Foram muitos estudos, né? Muito edificante todos os estudos, mas o que eu tenho aprendido, né, com o Léo e todos os irmãos, as principais mensagens de Jesus, né? Que não adianta a gente saber toda a palavra e não colocar em prática. E eu sempre repito nessa mensagem de Jesus, né? De ajudar, de sempre estar buscando a salvação, né? Não se corromper pelo mundo, sempre buscar, né? Ajudar, servir, e a principal mensagem que é a salvação, né? E assim, por todos os estudos, né? Mas sempre a Igreja de Cristo está buscando, né? Essas mensagens, que é a salvação, né? Que a gente tem que estar sempre preparado, né? Para quando Deus vir nos buscar. E enquanto nós estivermos aqui, servir ao próximo, né? E esses estudos foi muito bom, né? Todos os estudos. E é isso, eu gostaria de agradecer ao Léo e todos os irmãos também, que a gente sempre aprende muito com todos. E obrigada a todos. Amém. Tem algo. Que quando a gente desce, que é no final, a gente, todo mundo louvar ao Senhor pela essa oportunidade que Ele nos deu, né? No Sim. final, cantar um hino. Você escolheu o hino já? Eu achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Tá bem, pode ser. Eu acho que eu não tenho, acho que essa letra não está no nosso livro, mas eu conheço o louvor, só não tenho a letra aqui. Que outro aqui? Certamente o Wellington conhece. Tem esse aqui também, acho que a gente canta assim. Peraí, deixa eu lembrar aqui rapidinho. Então, vai lembrando e o outro fala aqui. Pode ir lá. Tá bom. Quem vai ser o próximo? Wellington? Bueno, boa noite, irmãos. A ver, en nuestra vida nós temos caminho e sempre tivemos uma recompensa ao final. Quando eu era criança, meus pais me falavam: se você se porta bem, vai ter pirulito. Quando estava no ensino médio, o grande prêmio é passar à universidade. Quando você está na universidade, seu grande prêmio é diploma. E depois? E eu acho que nosso grande prêmio agora é estar com Cristo no final. Só que a maioria das pessoas não sabem isso, ou não querem saber. E se bem estudamos muito e limos muitas passagens bons
debatimos bastante passagem também. Eu fiquei com a passagem especificamente quando vimos a segunda vinda de Jesus, né? Depois do juízo final, né? Onde as almas vão para o céu eterno ou para o inferno eterno. Então, no céu eterno, fiquei com a passagem que se encontra na Apocalipse 21, especificamente no versículo 4, mas vou ler do 1 ao 7. Irmãos. Leiamos, então. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou a Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E que a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. E os vencedores temos que ser nós. Amém, irmãos. Eu posso falar? Pode, claro. Boa noite, né, irmãos? A passagem que mais me marcou do estudo, bota no estudo, por favor. Foi o Hades, lugar não visto, né? Foi quando depois da morte, né? Os salvos vão para o Hades, o céu, né? No paraíso. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Me marcou bastante. Mas aí eu vou ler ali. Posso ler um pouquinho mais, Léo? Vontade. Aquela parte, né? Ali do 39. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso respondeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Essa passagem me marcou muito, porque um pouco antes, né, se eu não me engano, porque eu não li antes, os soldados, depois de tudo que ele, né, todos os açoites, ofereceram vinagre para ele, e não sei se já tinham enfiado o negócio, ele estava sofrendo muito, muito, muito. E mesmo ele, em meio a tanto sofrimento, né, de tudo aquilo que ele estava carregando, ele teve uma palavra amiga para falar de esperança para o rapaz. Incrível, isso me marcou muito. Eu até falei para o William, eu falei, gente, como Jesus era educado, como Jesus era amigo mesmo, né, que mesmo naquele momento de tanto sofrimento, às vezes a gente está sempre querendo, né? Não, a gente está querendo sempre alguma coisa para nós.
A gente acha que sempre está sofrendo e que às vezes não tem para dar. Então, esse exemplo foi, no meu ponto de vista, além da gente ter a certeza do Hades, né, de que alguém foi para lá com Jesus, porque essa palavra, a palavra dele, ele é Deus, a palavra dele, ele não mente. Foi uma palavra muito amiga. Então, isso foi muito bom para o meu coração. E me ensinou muito, aprendi muito também nesse sentido, além do sentido do estudo, foi lindo para mim. Romântico, eu sempre romantizo, né, as coisas. Mas não é verdade, como ele era amigo, isso foi muito bom para mim. Obrigada. Certo, Léo. Eu agradeço, Flávia, até eu vi o sorriso do Daniel, que é realmente bonito, né? E eu acho que eu não tinha parado para pensar que às vezes eu penso que Jesus é Jesus, e então é claro que Jesus é assim. Mas realmente reconhecer que ele estava recebendo tudo aquilo e ainda tem a força, o amor, né, paciência para vir com essa palavra é maravilhoso e mostra o Jesus que nós amamos, adoramos e servimos. Obrigado. Porque ele teve um momento que ele falou, né, que ele conversa com o pai dele e fala assim, eu já ouvi algumas pregações dizendo como que naquele momento Jesus meio que duvidou. Não é que duvidou, ele ficou assim sozinho, ele se sentiu só naquele momento da morte dele, porque disse que Deus, ele é Deus, Deus ele não habita em meio ao pecado, né? Ele não gosta de pecado. Então, naquele momento, ele se apartou, como se ele tivesse se apartado de Jesus. Mas mesmo ele sendo humano ali, sendo homem, ele saiu do mundo, né, dele, daquele sofrimento e falou, não, fica tranquilo que amanhã tu tá lá comigo, hoje mesmo. Fica tranquilo que daqui a pouco a gente está lá junto. Amém. Outro, quem se oferece agora? Daniel? A cada passagem, né, que os irmãos lembram, eu lembro de uma passagem também, entendeu? Toda passagem que o irmão comenta, eu lembro de uma outra passagem, que também me marca bastante. Essa que ela leu, né, de Lucas 23, eu me remeteu a Lucas 19, passagem do Rico e Lázaro. É Lucas 16, Daniel. 16. É do 19, é 16 ou 19? É 16, isso mesmo. Versículo 19. Porque acho que é a única passagem que mostra como é que é o Hades, né? A ilustração que Jesus faz. Pode ler? Lucas 16, do 19 ao 31. à vontade, irmão. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia num luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado. Está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês há um grande abismo, de forma com que desejam... há um grande abismo, de forma que os que desejam passar de um lado para
de forma com os que desejam passar do lado para o seu, ou seja, do lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então, eu te suplico, pai, manda que Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que ele não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Acho essa passagem aqui interessante, que ele mostra como é o lugar de tormenta, né? Isso aqui não é nem o inferno ainda. Lembrando daquele esboço, né, daquele desenho, esse é só um caminho, só uma passagem. Como que é esse lugar terrível, né? Daquelas pessoas que não estão nem aí para Cristo, não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para as boas novas, entendeu? É uma passagem que me marca bastante. Daniel, realmente concordo com você. Entre toda a Bíblia, acho que essa que mais explica sobre o que acontece após a morte, logo após, né? Que a Bíblia mostra claramente que tem o destino final, mas aqui é o meio termo, né? Entre ponto A e ponto B. Wellington? E mostra também que tem pessoas que não têm jeito, não vão se convencer até chegar ao Hades mesmo, né? Infelizmente. Mesmo tendo as leis, né, os profetas, a palavra, mesmo tendo a palavra, não se vão convencer. E também eu vejo que aqui mostra que, embora Deus seja paciente e o amor de Deus não tem fim, vai chegar o dia em que não existe saída, né? Porque para o ladrão na cruz ainda tinha aquela palavra, né? Hoje estarás comigo no paraíso, mas aqui já passou desse ponto. Acabaram as oportunidades. É bem doloroso, né? Pode pensar, isso é muito doloroso. E o outro lado, esse rico que não pensou em ninguém, ele sabe que os irmãos dele estão indo para o mesmo lugar. Verdade. E realmente, uma coisa que me deixou muito triste, né? Nas últimas semanas aí minha tia veio a falecer, foi exatamente isso, né? De saber que ela não é que ela não deu tempo, mas ela preferiu não ouvir a Jesus, entendeu? A escolha dela foi não ouvir. A gente sempre falava da igreja, e ela, não, hoje em casa eu já faço as minhas orações, eu já me acerto com Deus. Ela falava isso, né? Na igreja tem muita gente imperfeita, na igreja tem muita gente piores do que a mim. Ela falava isso, né? E uma coisa que eu fiquei muito triste por conta disso, porque eu lembrei dessa passagem, né? É verdade, Daniel. Acho que Deus tem misericórdia. É triste perder uma pessoa que a gente ama, que está em Cristo. Mas perder uma pessoa que não está em Cristo, não tem palavra, né? É lamentável, muito, muito, muito lamentável. Então, os outros vão entrar ou não vão entrar? Está chegando a sua hora. Ué, Holly, já falou? Não. Ela está Vai esperando. falar não, Holly? Ela levantou o dedo agora. Como você incentivou? Ok, tudo bem. Então, eu fico antes do Léo. Só falta você, eu e o Léo, né? E se a Márcia quiser falar. A Márcia. Primeiro, eu tenho muitas coisas que eu posso compartilhar com você que me mudou durante todas essas aulas. Eu agradeço a Larry e todos vocês, porque todos vocês teve input, vocês teve coisas, ideias, falando sobre coisas. Eu aprendi muito. Mas eu vou compartilhar
essas aulas de demônios e também o diabos, porque eu sou batizada recentemente, eu estou aprendendo, não? E para mim, para realizar que existe esse mal, o demônios, o diabo, porque antes eu sempre acho que para não conhecer Deus, não entende isso, tem esses 60 tons de cinza, não? Ela não conhece o filme ou o livro, mas para mim, depois dessas aulas, eu comecei a realizar tem preto e branco, tem um contraste e muito forte, não coisa de pouco cinza, não é sim ou não é. Quando falamos sobre o Deus, Jesus e o mal, é completamente diferente. Então, me mudou, eu lembro de todas as aulas, eu frio meu corpo inteiro. Então, eu vou só compartilhar na aula 6, ele começou com C.S. Lewis diz que há 2 erros iguais e opostos nos quais se pode cair em se tratando de demônios. Um é desacreditar da sua existência e outro acreditar e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Devemos saber o suficiente para nos desviar das ciladas demônicas, mas também não devemos ficar curiosos a ponto de sermos negativamente influenciados pelos espíritos malignos. Para mim, eu posso ver no mundo inteiro essa última frase. Eu vou uma versículo eu achei foi como essa lição, essa aula foi Mateus 25, versículo 41. Então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, eles têm um destino, eu não quero chegar, mas realmente, é verdade, eles existem, mas no fim, eles todos vão ficar esqueci o nome, em fogo inteiro. Obrigada. Mais? Não? Então, vai ser a Márcia ou o Ricardo? Sou eu. Não. Um dos estudos nossos, eu acho que foi a Guerra Espiritual, né? Vou ver o nome certinho, acho que é Guerra Espiritual. No primeiro quadrinho lá vem assim, o bem, depois vem do lado o mal. Então, eu fiquei com o lado do bem, que foi uma das aulas que nós fizemos que eu mais gostei, falando das coisas boas, né? Falando sobre a vida. E é uma coisa que me toca profundamente. Às vezes, a gente, quando está na congregação, quem já passou por certas situações sabe compreender quem está passando, né? Que já passou por aquilo. E Hebreus 10, 24 e 25 fala sobre a questão de comunhão, de não deixar de se congregar. E nesse quadrinho ele vem dizendo os cristãos fiéis, que são aqueles que não se afastam de Deus, não se afastam da sua igreja. Então diz assim, eu vou ler um pedacinho, porque eu já passei por isso, eu já me afastei de Deus, já me afastei da congregação, e isso me dói profundamente, né? E quando eu vejo alguém se afastando, alguém afastado,
me incomoda, porque eu sei muito bem o depois disso, né? Se ela se arrepender, então vai ser uma alegria, mas fica a cicatriz de ter se afastado. A cicatriz fica ali, mas fica uma alegria de saber que Deus nos perdoa. E isso me toca profundamente. Então, eu vou ler Hebreus, capítulo 10, em vez de ler do 24 ao 25, eu vou ler a partir do 21. Hebreus 10. Vou colocando aqui junto com vocês, tá, irmãos? A partir do 21. Essa guerra nós temos que travar juntos, um ajudando ao outro. Então, por isso que me chama muita atenção essa leitura. Diz assim, portanto, 21, nós temos um grande sacerdote que governa a família de Deus. Portanto, vamos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com firmeza de fé, com confiança. Nós podemos fazer isso porque nossos corações foram purificados, libertando-nos das nossas culpas. E também porque o nosso corpo foi lavado com água pura. Vamos seguir firmes, sem vacilar na esperança da nossa fé, pois aquele que fez a promessa é fiel. Aqui que fala sobre nós estarmos juntos. Vamos também considerar uns aos outros, a fim de nos encorajarmos a mostrar amor e a fazer o bem. Versículo 25. Não deixemos de nos reunir, de congregar, como algumas pessoas estão fazendo. Ao contrário, vamos nos reunir e fortalecer uns aos outros, ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia se aproxima. E o Williton falou bem ali, quando ele disse que há um prêmio, né, no final, que nós vamos receber de Deus, que é a coroa da vida, e para isso precisamos estar juntos com a ajuda de Deus. E essa passagem não foi a que mais me chamou a atenção, mas me toca profundamente pelo que eu já passei. Ok? Amém. Obrigado, irmão. Então, a passagem que eu escolhi, eu já compartilhei no grupo, é 1 Pedro, capítulo 2. 2 versículos aqui, o 11 e o 12. É até interessante. Não tem nenhuma criança aqui nesse grupo. Acho que o mais novo é o Daniel. E Daniel está com quantos anos, Daniel? Acho que não sou mais novo, não, hein? Não é? Não, tenho 34. Tem alguém com menos de 34? Eu. Para onde vão os mentirosos? Ela gostou. Parei com 25. Parei com 25. Parou com 25. Mais nova. Parou com 25. Ficou estacionada. Então, eu falei sobre isso para dizer que, como nós não somos crianças, temos um pouquinho de experiência de vida. Eu acho interessante como algumas coisas lá do passado a gente lembra e outras coisas, né, do ano passado não lembramos mais. Então, eu já fiz, né, centenas de pregações, talvez milhares de pregações, mas é engraçado que até hoje eu lembro de uma pregação que eu fiz na congregação na Tijuca, uns 40 anos atrás. Eu sei que não foi uma das minhas melhores pregações, mas acho que o que marcou foi o assunto que eu escolhi, foi o assunto que está aqui, sobre ser peregrino, forasteiro. Porque eu acho que foi um assunto que mexeu comigo, que eu estava, como a Holly diz aqui, né? Tudo é novo, a gente está descobrindo coisas novas. Então, eu acho que eu estava aprendendo sobre aquele assunto naquela época da minha vida. Então, ficou. Então, aqui é 1 Pedro 2, 11 e 12.
E é interessante também que Pedro escreve no primeiro século para irmãos que estão sendo perseguidos, irmãos que estão sofrendo. Então ele fala: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Acho que a outra Bíblia fala a sua visitação no final. Então, aqui não fala muito sobre o mundo espiritual, mas começa falando dessa ideia de sermos estrangeiros e peregrinos no mundo, porque estamos de passagem, né? Aqui não é nosso lugar permanente. Então, nesse sentido, né? Todos nós aqui somos estrangeiros, que mesmo quem nasceu no Brasil, o Brasil não é sua pátria verdadeira, já que você é um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. E peregrino é aquele que, né, não tem casa permanente, uma residência fixa, mas vai, né, uma tenda e, né, sai, vai para outro lugar. Então, Pedro está falando para os irmãos que o que eles estão enfrentando é uma coisa, algo passageiro, até vai para aquele versículo que Wellington citou em Apocalipse 21:4, não há dor, não há lágrima, não há sofrimento. Nós falamos outro dia, né, Laodiceia, que você aqui tem dores e tem essa doença, mas um dia vamos ter um corpo espiritual, um corpo perfeito, né? Até o cego vai enxergar e assim por diante. E também aqui termina que essa coisa no dia da sua visitação, quer dizer, Jesus vai voltar, vai fazer uma visita, como também, esqueci quem leu aquela, acho que foi Maria Helena que leu aquela passagem em Apocalipse 20, né, dos livros, e vamos estar diante de Deus, vai ser julgado diante de Deus nesse dia da volta de Cristo. Então, sabendo que é assim, eu acho que essa passagem tem a ver com a passagem da Daisy, em Tiago capítulo 1, falando o que é a verdadeira religião. Então, aqui ele também fala, vocês não são desse mundo, então, como vocês vão viver? Diferentes desse mundo, né? Não vão participar dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. A alma, então, entra também no nosso estudo, né? Ali é o mundo espiritual. Nós somos uma alma, um espírito. Mas tem essas tentações que vêm para nos levar para o pecado. Mas quando lembramos o que Deus fez, qual o desejo de Deus, o que Cristo deseja, vamos nos abster desses desejos carnais. Aí, então, no 12, também diz que nós estamos no mundo pagão, mas vamos ser diferentes, né? E ter uma vida exemplar. E até tem gente querendo acusar a gente, né? Mas se nós estamos praticando as coisas boas, até essa pessoa um dia, né, vai ter que reconhecer, realmente ela é uma serva do Senhor, né? Ele é um homem de Deus. E é lindo, né? Que essas pessoas que querem nos acusar de praticar o mal, eles observando nossas boas obras que nós praticamos, vão glorificar a Deus naquele dia final. Eu vi ali duas interpretações e duas possibilidades. Eles vão glorificar a Deus, porque eles também vão se converter através do nosso exemplo, ou naquele dia final vão testemunhar e falar, realmente, né, ela é daquele povo ali, né, que eu vi. Eu tentei, né, caluniar, eu tentei falar mal, mas é uma pessoa realmente que é de Jesus.
Então, vejo que algumas pessoas, uma acusação que é feita contra a igreja ou contra o crente é que nós estamos perdendo nosso tempo falando sobre coisas que não têm nada a ver, né? Falando sobre Jesus, falando sobre a vida eterna, mas falando sobre tudo isso tem tudo a ver com a vida aqui, né? Como nós vamos tratar o próximo? Como nós vamos ser, né? Se nós vamos revidar ou não, né? Nos vingar ou não. Se nós vamos ter, como Jesus, né? Uma palavra amiga na hora da tentação, na hora que tudo está contra, nós ainda vamos ter a possibilidade de falar, Pai, perdoe-lhes, não sabem o que fazem. Então, isso que eu acho interessante, que aqui não é um livro de teorias, né? Não é só um livro falando sobre as coisas lá longe, mas tem tudo a ver com nossa vida aqui e agora. E com o nosso agir aqui, também estamos garantindo nosso futuro e nossa recompensa, né? Que é a maior de todas as recompensas, de estar com o Pai para sempre. Então, eu tentei, enquanto alguns estavam falando ali, procurar a letra do louvor que o Alves citou. Não sei se eu achei, Alves, vê se a letra é essa. E se a letra for essa, eu vou deixar você cantar, tá? Que nós vamos só um canta, daí você pode ajudar. Vamos ver primeiro se a letra é essa. Cadê aqui? É essa? Achei um grande amigo, Jesus, o Salvador, eleito dos milhares para mim. Isso. Dos vales é o lírio, forte mediador. Ou não? Peraí, deixa eu chegar. Cadê o óculos? Não tem óculos? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Peraí, tem só o óculos mesmo. Tem que pegar o óculos. Peraí, vai. Deixa eu ver. A gente aguarda o óculos. Achou o óculos? Isso, vai lá. Peraí, a Deise vai louvando aqui, que eu vou pegar aqui. Peraí. Eu não sei, não. Eu sei, cabeça. Eu acho que eu cantava quando era criança, mas eu não sei se eu já cantei no Brasil. Eu acho que não. O Wellington também cantava em Uruguai? Sim. Você chegou a cantar esse com a gente no domingo? Ou não? Não escolhesse para domingo? No Zoom? Esse domingo passado? Não, qualquer domingo no Zoom que você... Sim, eu que escolhi esse hino para... Ah, tá. Eu pensei que sim. Eu te mandei, sim. Ah, tá. Que eu gosto dessa parte dos vales, ele é o lírio, forte mediador. Hein, Léo? Aproveitar que o irmão foi pegar o óculos. Outro dia eu estava falando com o Willy a respeito do que a irmã Sônia estava falando, do versículo dela, de que nós haveríamos de julgar os santos. Então, aí dizem que o Pedro, Paulo são santos. Nós, eu no acho caso... que nós julgamos os anjos. Ah, os anjos, não eram os santos, Não. tá? Não, porque eu fiquei imaginando, assim, o julgamento, como se fosse o julgamento que é julgado hoje em dia. E aí eu falei assim, cara, o Willy, deve ser assim, eles vão chamar os nossos vizinhos, as pessoas que tiveram um relacionamento com a gente, e vai perguntar, e aí, como era, você conheceu ele, como era o comportamento dele? Aí vai anotar lá, comportou assim, né? Por isso que a gente tem que dar bom testemunho, né? Essa questão do testemunho que você estava falando. Porque provavelmente as pessoas que nos cercavam, né? Eu pensei se fosse essa questão, mas não, são os anjos, né? Tá? Não, é só um pensamento que eu tive. Queria compartilhar. Obrigado. Então,
Pode cantar, Alves, que a gente... vamos todos fechar nossos microfones e você vai. Mas vamos lá. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, eleito dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador. Nele tenho o que preciso hoje aqui. Em das dores o consola, nas provações me diz, as ansiedades lança sobre mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o eleito entre os milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele eu tenho fim, abrigo e tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos eu quebrei. Ele me conserva santo coração. E não me abandone, o mundo me persiga o tentador. Jesus me guarda até o fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Jamais irá deixar-me e nem me abandonará. Se fiel, obediente eu viver. Com fogo me circunda e hei de recear. Com seu maná minha alma vem suster. Arrebatada a glória, seu rosto eu verei. Os rios de delícias vão fluir. Dos vales é o lírio, estrela da manhã, o escolhido entre os milhares para mim. O que é assim mesmo, faz muito tempo que eu não louvo ele. Mas tem uma letra muito bonita e tem tudo a ver com esse assunto, né? Bem escolhido. Verdade. Bem escolhido. Escolhido dos milhares para mim. Louvado seja o Senhor, que é muito bonito, sim. Louvado seja. Ele não vai nos abandonar e um dia voltará. A nossa esperança é vê-lo e ficar com ele para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor por todas as coisas. É muito bom louvar o Senhor. Vou estar mais de novo. Então, minutinho, eu vou ligar na tomada aqui. Então, vamos fazer duas propagandas antes de encerrar. Como essa turma de segunda-feira vai ter não vai ter durante algumas semanas, lembrando que duas reuniões vão continuar, acho que sem parar. Não sei se vai ter uma semana que não vai ter na época de Natal, Ano Novo, não sei. Mas, por enquanto, toda semana terá. Quinta-feira às 9 horas, 8h30, quinta-feira às 8h30, vai ter o estudo de Lucas. Acho que por enquanto, atualmente estamos no capítulo 14, mas cada semana estudando Lucas, porque vamos juntar duas turmas, a turma de quarta e de quinta. Quarta-feira atualmente tem aula às 8, quinta tem aula às 9, vai ficar os dois, quinta-feira, 8h30. Tá? Essa semana agora ainda vai ser quinta-feira às 9. Mas na outra semana já vai ser quinta às 8h30, porque no grupo de quarta tem gente que acorda 4 horas da manhã para pegar no trabalho, então vamos tentar começar um pouco mais cedo. E na sexta-feira, o grupo de oração, e você está convidado, Alves, a oração e adoração, toda sexta-feira às 8 horas. Esse não mudou nem o dia, nem o horário. Tá bom? Amém. Então, não fica sem reunião. Amém. Glória a Deus. Então, eu gostaria de orar neste momento. Oremos ao Senhor. Glória a Deus. Pai amado, Pai bendito, como é bom estarmos com nossos irmãos e saber que quando estamos com os irmãos, o Senhor também está aqui entre nós. Agradecemos, Pai, como foi falado, que essa palavra é viva e poderosa. Também sua palavra é sempre atual. Sua palavra nos fala do passado, do presente e do futuro. Sua palavra nos mostra as coisas visíveis e invisíveis.
E quando nós recebemos essa palavra em nossas vidas, Pai, somos transformados. Agradecemos, Pai, porque não é uma letra morta, mas é uma palavra viva, que até é seu próprio Filho, que vem para morar em nós. Até várias pessoas escolheram passagens que falam do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, seu Espírito, Pai, que habita em nós, que nos ajuda no dia a dia. Agradeço, Pai, por cada irmão, cada irmã, pela perseverança dos irmãos, pelo incentivo que recebemos uns dos outros, que possamos, como diz a sua palavra, incentivarmos uns aos outros ao amor e às boas obras, até o dia da volta de Cristo, o dia da sua visitação. Obrigado, Pai, por esta esperança que o Senhor nos dá. Muitas pessoas ficam com uma vida torta, uma vida cheia de desânimo, tristeza, porque não tem essa luz que nós temos, que recebemos do Senhor. E agradecemos, Pai, porque esta luz nos dá um motivo para viver, nos dá uma direção para seguir e nos ajuda a nos manter em pé até nas horas mais difíceis. Obrigado, Pai, como também já foi falado hoje, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos trouxe, e sabemos que o Senhor também há de cumprir todas as suas promessas. Por isso, Pai, nós agradecemos hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.